O golpe de Estado contra Bento XVI. Gente, eu sou o professor Emílio e você está na TV Nossa Senhora de Fátima. Esse aqui é o segundo vídeo da trilogia que fala sobre Bento XVI e Francisco. O primeiro se chama A Profecia do Papa que Não Renunciou, onde eu mostro todas as profecias de Nossa Senhora de Anguera a respeito da renúncia do Papa Bento XVI. Bento XVI levou um golpe de Estado, ele foi deposto, ele foi obrigado a renunciar. Portanto, a renúncia dele não é válida e ele continua sendo Papa. É isso que eu vou provar nesse vídeo, veja aí. 2005, morre o Papa João Paulo II. Na sequência, acontece um conclave que escolheu o novo Papa. A eleição do novo Papa ficou polarizada. Os cardeais conservadores queriam escolher o cardeal Joseph Ratzinger. Já os cardeais comunistas e maçons queriam escolher o cardeal Bergoglio. Venceram os conservadores e Joseph Ratzinger se tornou o Papa Bento XVI. E isso era tudo que os progressistas, ou seja, os maçons e também os comunistas não queriam. O Papa Bento XVI sempre foi um conservador. Ele defendeu as Sagradas Escrituras, o Sagrado Magistério e a Sagrada Tradição da Igreja. Foi ele que, quando era cardeal ainda, ajudou o Papa João Paulo II a combater a teologia da libertação. Pânico entre os comunistas e maçons. Eles realmente não queriam Bento XVI de jeito nenhum. Eles queriam Francisco, no caso aí o cardeal Bergoglio, para que ele fizesse o que ele está fazendo agora como Papa. Tá certo? Então eles tiveram uma ideia. Vamos derrubar o Papa Bento XVI. Veja como foi feito isso. Como se derruba um Papa? Como se tira um Papa do poder? 1 bilhão de católicos no mundo nunca iria aceitar que os comunistas e maçons simplesmente pusessem Bento XVI para fora e tomassem o poder. Bento XVI tinha saúde e não era possível simplesmente matá-lo. Então, eles tinham que forçar a renúncia de Bento XVI. E assim, começou um complô internacional para derrubar o nosso Papa Bento XVI. O plano tinha 2 fases. Fase 1, desgastar a imagem de Bento XVI através da mídia. Eles distorceram tudo que o Papa Bento XVI disse. O que Bento XVI não disse, a mídia inventou e criaram escândalos e mais escândalos. Ressuscitaram escândalos sexuais dos últimos 50 anos e noticiaram como se tudo estivesse acontecendo debaixo do papado de Bento XVI. Com o oba-oba da mídia, diversos processos milionários de indenização explodiram contra a igreja, que passou a vender imóveis para pagar os processos. E assim, nós chegamos na fase 2 do golpe, estrangular as finanças do Vaticano. O sistema bancário mundial é comandado por poucos. É fácil para os donos do poder derrubar as finanças de países inteiros, como já aconteceu diversas vezes. O Vaticano é uma cidade-estado que tem inclusive um banco, como todos os países têm. O Banco do Vaticano também foi atacado pelo sistema internacional. Tudo isso podia ser apenas teoria da conspiração, mas é uma realidade e conspiração internacional foi o que não faltou para forçar a renúncia de Bento XVI. O vazamento de e-mails pelo site Wikileaks mostrou que houve um complô entre o bilionário esquerdista George Soros, o ex-presidente Barack Obama, Hillary Clinton e outros contra Bento XVI. Os e-mails vazados mostram que Soros, Obama e Clinton usaram a maquinaria diplomática, o poder político e o poder financeiro dos Estados Unidos para coagir, subornar e chantagear a mudança de regime na Igreja Católica Romana para substituir Bento XVI por Francisco. Para se ter uma ideia da pressão contra Bento XVI, em 1º de janeiro de 2013, ano que Bento XVI renunciou, todos os caixas eletrônicos do Vaticano pararam de funcionar. Os visitantes em plenas férias não podiam, por exemplo, visitar a Capela Sistina a menos que pagassem o ingresso em dinheiro. Os caixas eletrônicos ficaram sem funcionar por semanas, dando um prejuízo de milhões ao Vaticano. Curiosamente, os caixas eletrônicos voltaram a funcionar exatamente no dia seguinte à renúncia de Bento XVI. Isso demonstra o poder que o complô tinha para prejudicar o Vaticano e a Igreja. Assim, o Papa Bento XVI não renunciou, mas foi obrigado a sair do poder por um golpe que se chamou
Primavera Católica. No seu lugar, colocaram Francisco, um progressista ligado à esquerda mundial. O resultado do golpe são heresias, desmandos e perseguição. Cardeais, bispos, padres e leigos ligados a João Paulo II e Bento XVI são perseguidos sistematicamente. A falsa igreja tomou o poder e persegue a verdadeira igreja. Francisco se tornou o porta-voz da esquerda internacional. Bento XVI está. Para um ato de renúncia ser válido, ele precisa ser feito de livre e espontânea vontade, mas Bento XVI foi obrigado pelo golpe a renunciar. O cardeal Burke disse que o grupo de bispos conhecido como Máfia de St. Gallen se engajou numa campanha ativa para minar Bento XVI e orquestrar a eleição de Francisco. O cardeal confirmou que existem fatos que mostram que o conclave que elegeu Francisco foi inválido. A renúncia de Bento XVI não foi válida e a eleição de Francisco foi totalmente inválida. Por isso, o Papa continua sendo Bento XVI. Foi por isso que no último discurso de Bento XVI, ele se colocou ainda como Papa, como você vai ver daqui a pouquinho, tá? Uma mensagem cifrada para todos nós sobre as tramas e as pressões que ele sofreu dentro do Vaticano nos seus anos de papado. É uma garantia também de vida para ele, a garantia que ele não será morto, assassinado dentro do Vaticano. Disse Bento XVI: quem assume o ministério petrino não tem mais nenhuma privacidade. Ele pertencerá sempre e totalmente a todos, a toda a Igreja. Sempre significa também para sempre. Não há mais como voltar à vida privada. Minha decisão de renunciar ao exercício ativo do ministério não revoga isso. Não voltarei à vida privada, não abandonarei a cruz, mas permanecerei de uma maneira nova, perto do Senhor crucificado. Não carregarei mais o poder do ofício no governo da igreja, mas no serviço da oração eu permanecerei.